No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que caiu para 107 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, com 2,75% de queda em dólar. Então uma queda bastante significativa, né, para o preço do Bitcoin. E eu quero saber aqui, será que começou o bear market? É isso que eu perguntei para o ChatGPT aqui na última versão 5 do ChatGPT. Na verdade está na versão 4 aqui, né? Mas enfim, perguntei para o ChatGPT se já começou o bear market e vamos dar uma olhada no que ele respondeu. Vamos falar também sobre outros ativos e vamos falar sobre essa notícia aqui que eu achei interessante da Coin Tribune sobre baleias do Bitcoin que agitam a Binance com ordens recordes. Então tem um movimento interessante acontecendo aqui nas exchanges. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de fazer um pedido para vocês. O nosso canal é um canal independente aí que por enquanto ainda não é muito rentável, né? Mas a gente tem o intuito de tornar ele rentável com o tempo. Então se você quer ajudar nesse projeto, para ajudar a levar essas informações para mais pessoas, mostrar o que é o Bitcoin, ideias de liberdade, mostrar os riscos da inflação e das moedas fiduciárias, como políticos e burocratas atrapalham a nossa vida, né? Pô, aqui no Brasil esse é um grande problema, aqui no impostômetro, por exemplo, isso fica bem claro, a gente já pagou mais de 3 trilhões de reais em impostos, sendo que o ano nem acabou, estamos em novembro. Então, se você quer ajudar a levar essas ideias para frente e apoiar no canal independente, considere fazer parte da área de membros aqui do canal e auxiliar aí com planos que começam em R$ 7,99 por mês, certo? Que é bem menos do que qualquer plano de assinatura aí que você possa pensar, certo? Bom, então seguindo aqui, preço do Bitcoin 107 mil dólares e 576 mil reais, então caiu novamente abaixo aí dos 600 mil reais o preço do Bitcoin, com uma queda de mais de 3% em reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E vamos começar aqui por essa notícia então da Coin Tribune sobre as baleias no Bitcoin. E o que a gente está vendo? Apesar da queda no preço do Bitcoin, temos aqui um resumo do que está acontecendo aqui, principalmente na Binance, né, que é uma das principais exchanges aí de Bitcoin. E basicamente, então, o resumo aqui da notícia, a Binance vê um aumento em grandes ordens, sinal de um discreto retorno dos investidores institucionais. A atividade de spot aumenta enquanto o preço do Bitcoin permanece estável em torno de níveis-chave. E a CryptoQuant detecta uma acumulação silenciosa, sugerindo uma possível reversão de alta no mercado cripto. As reservas de Bitcoin nas exchanges caem, indicando movimentos para carteiras de longo prazo. Geralmente quando isso acontece é que o pessoal está acumulando. E a oferta aí de Bitcoin nas exchanges caindo, então quando tiver uma força compradora, o preço pode subir bastante. Ou seja, segundo essa notícia aqui, existe a possibilidade de, nesse momento onde o preço do Bitcoin está lateralizado, aí grandes investidores estarem acumulando. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, certo? Então, dito isso, é interessante esse movimento que parece estar acontecendo. Aqui eu também perguntei para o ChatGPT, né? Será que o bear market começou? E vamos dar uma olhada aqui na resposta. E a resposta basicamente é que não há consenso de que tenha começado um bear market, mesmo com valor em 107 mil dólares. Na verdade, quando a gente olha para o longo prazo aqui no preço do Bitcoin, a gente vê que a gente está muito próximo da máxima histórica, né? Aparentemente, ainda parece que estamos em um movimento de alta. E seguindo aqui com a análise do ChatGPT, então, quais são os indícios que apontam contra um bear market, ou seja, que corroboram com a tese de que ainda estamos em um momento de valorização de mercado? O Bitcoin atingiu novos recordes recentes, por exemplo, rompeu acima dos 122 mil dólares em 2025, a máxima aí foi perto dos 124 mil dólares, para ser mais específico. A análise técnica de longo prazo mostra que a média móvel de 200 semanas ainda serve como suporte histórico para quedas profundas, e modelos de ciclo sugerem que o mercado ainda poderia estar na fase de descoberta de preço, price discovery, e não necessariamente em queda livre. E aqui alguns indícios que apontam alguns sinais de alerta a formações técnicas de bear flag, né, ou padrões de continuação baixa sendo detectados por analistas. Por exemplo, um artigo aponta um alvo entre 97 mil dólares e suporte de 105 mil dólares, né, caso o suporte de 105 mil dólares, melhor dizendo, for rompido.
E há quem afirme que o sentimento de mercado bull e bear está em uma encruzilhada, ou seja, com comerciantes aí, pessoas que estão comercializando o ativo, obviamente, divididos sobre se a próxima grande queda ou subida vai ocorrer. Beleza, isso aqui não muda muito, né? Convenhamos. Ciclos anteriores de bear market para o Bitcoin mostram que quedas da ordem de 80% do topo acontecem, né? Então, quando a gente fala de bear market de verdade, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no bear market de novembro de 21 até dezembro de 22, 73% de queda, certo? De dezembro de 17 até dezembro de 18, 82% de queda. Então, essa queda aí que temos agora no preço do Bitcoin, de o que? Um pouco mais de 12%, pode ser apenas uma correção natural de um ciclo de alta. Lembrando que, por exemplo, aqui em abril de 2025, o preço do Bitcoin caiu aí abaixo dos 80 mil dólares, né? Então, tivemos uma correção de preço de mais de 18% e voltou a subir depois. Então, eu acho que é muito cedo para dizer que já estamos em um bear market. Vamos dar uma olhada aqui na avaliação do ChatGPT, mas é claro, né, essa é a minha opinião pessoal e isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Mas aqui, dando uma olhada na avaliação do ChatGPT, levando tudo em conta, o preço do fato estar em 107 mil dólares não é por si só suficiente para declarar que começou o bear market, e para que possamos dizer claramente que entrou um bear market, esperaríamos uma queda sustentada significativa de, por exemplo, 20 a 50% abaixo dos suportes importantes, um sentimento amplamente negativo, mas liquidações amplas, né, mais liquidações amplas, rompimento da estrutura de suporte de longo prazo, por exemplo, a média móvel de 200 dias e linhas de ciclo. E no momento, há indícios mistos, então alguns alertas, mas também força e rompimentos recentes e novas máximas, né? Então, aparentemente, não parece ser que esteja comprovado que o bear market começou. Mas sim, é para a gente ficar com atenção redobrada, porque os riscos de correção estão presentes. Eu, particularmente, vendo toda a questão da liquidez global e ativos se valorizando e por aí vai, eu acho que não chegamos ainda no bear market, certo? É um chute pessoal, é claro, se a gente tiver uma correção na economia, como aconteceu em abril de 2025, o preço do Bitcoin pode cair também, mas nesse cenário onde os ativos estão se valorizando, eu acredito que eventualmente o preço do Bitcoin pode voltar a se valorizar também e atingir novas máximas, certo? Vamos dar uma olhada aqui também em outros ativos. Temos aqui o SP500 com uma leve alta hoje, praticamente no 0 a 0, né? Temos aqui MicroStrategy, que não teve uma queda tão significativa no dia de hoje, ou seja, está caindo menos que o Bitcoin, que é interessante, né? Porque a MicroStrategy, uma das principais Bitcoin Treasury Companies, já corrigiu bastante aqui, 38% nessa última correção, corrigiu mais que o Bitcoin, se esperar, né? Corrigir mais que o Bitcoin, e quando o Bitcoin se valorizar, historicamente é mais ou menos isso que acontece, ainda está com uma valorização superior ao Bitcoin nos últimos 5 anos, então no Bitcoin temos 625% de valorização em dólar, MicroStrategy temos 1.348% em dólar, então mais que o dobro aí. Bom, seguindo então, dólar em leve queda aí, num patamar bastante interessante, abaixo de 6, né? Recentemente tivemos dólar a 6, com todos os problemas econômicos e políticos no Brasil, e tivemos uma correção significativa aí, colocando uma promoção não só no dólar, mas nos ativos que são cotados em dólar para os brasileiros. Então, o próprio Bitcoin aí cotado abaixo dos 600 mil dólares é também uma consequência dessa queda no dólar. Lembrando que a questão do dólar é uma questão muito peculiar referente à questão da rolagem de dívida e queda na taxa de juros nos Estados Unidos, porque, por exemplo, quando a gente fala de euro, o euro ainda está acima de 6, né? Então, não é como se o real tivesse se valorizado tanto, mas sim uma questão de taxa de juros, diferença de taxa de juros, né, nos Estados Unidos. Então a taxa de juros do Federal Reserve, a taxa de juros dos Estados Unidos baixou para o patamar de 3,75% a 4%, com decisão recente do Federal Reserve, né? Então, diferente, por exemplo, da taxa de juros no Brasil, que está muito mais alta, em 15%. E é claro, né, com toda a insegurança jurídica e econômica aqui no Brasil, a taxa de juros naturalmente vai acabar sendo mais alta, para não causar aí uma fuga de investidores, e aí sim, isso poderia colocar o dólar em um patamar bem mais alto, né? Então, justamente para evitar isso, os juros no Brasil está bastante alto, e nos Estados Unidos, como a economia lá está indo muito bem, pelo menos até o momento, a taxa de juros
caiu, né? A única questão, né, ou talvez a principal questão de preocupação global é a dívida global que vem crescendo. Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares. Então esse é um ponto de atenção bastante relevante aí e pode desencadear bolhas, como já aconteceu anteriormente. Bom, prata e ouro, então, prata com uma leve alta hoje, teve uma valorização brutal aqui, né, e uma correção recente, ouro também, né, uma valorização brutal aí, passando dos 4 mil dólares, e uma correção recente, né, se a gente pegar aqui, vamos ver, nessa última correção, chegou a 4.359 dólares, perdão, né? E com uma correção de 7%. Então, o movimento do ouro e da prata é bastante interessante, justamente aí com a preocupação global em relação a taxas de juros cada vez mais baixas, dívida cada vez mais alta e a desconfiança em relação às moedas fiduciárias. O pessoal está se protegendo aí em ativos que estão próximos da máxima histórica, ativos escassos, ações, ouro, próprio Bitcoin, né, que está muito próximo da máxima histórica, diga-se de passagem. E aqui, talvez o principal destaque aí dos últimos dias, das últimas semanas, desde a vitória do Milei nas eleições legislativas na Argentina, a bolsa da Argentina voltou a subir de forma brutal, né? Então, se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, né? Então, depois de uma certa desconfiança, um medo aí da esquerda voltar na Argentina, tivemos uma vitória nas eleições legislativas aí do partido do Milei e, consequentemente, uma valorização de 41% em dólar na bolsa da Argentina em poucos dias, o que é uma valorização brutal. Aí, o Milei foi eleito em novembro de 2023 e desde então já temos uma valorização de 137% em dólar na bolsa da Argentina. Milei que vem com uma pauta de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, e isso vem atraindo capital, investidores e pessoas aí qualificadas para a Argentina, e a consequência aqui na bolsa mostra isso de forma muito clara. Então, muito interessante aqui a Argentina sendo destaque aí, em termos de valorização nas últimas semanas e dias. Só para exemplificar aqui, enquanto que no Brasil a fuga de milionários só vem aumentando, então o Brasil deve liderar a fuga de milionários na América Latina, segundo o estudo, para 2025. Temos também a fuga de cérebros no Brasil, então com a crescente ida de brasileiros qualificados para os Estados Unidos, que é um país mais livre, mais envolvido. Enquanto isso, na Argentina, a gente vê inflação e pobreza em queda aqui, e mais de 4 milhões recentemente de argentinos que deixaram a situação de pobreza. Então, várias notícias bastante positivas aí para a Argentina, né? A previsão do FMI é que a Argentina cresça mais que o dobro do Brasil em 2025, então é muito interessante esse movimento histórico que o Milei vem conseguindo fazer de recuperação, de restauração econômica na Argentina. Bom, eu vou ficando por aqui, então eu quero saber a opinião de vocês sobre o Bitcoin. Será que a gente começou de fato um bear market ou foi só uma correção saudável e teremos então uma promoção aí temporária no preço do Bitcoin? E novamente, se você quer ajudar o canal, não se esqueça de fazer parte da área de membros. Apenas R$ 7,99 você já ajuda aí as ideias do canal que a gente ajuda a levar para cada vez mais pessoas aqui. Estamos com um crescimento muito interessante aqui no canal, estou bastante feliz aí. Então, se você não tem interesse em ajudar aí financeiramente o canal, simplesmente o like, o sininho e por aí vai, clicar no hype, tudo isso ajuda muito aqui já. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.